segunda questão, galera, a segunda questão também é legal. É uma questãozinha da Índia. Bora lá, minha gente, vamos ler, vamos ver se vocês entendem aqui, vamos com calma, vamos devagarzinho resolver essa questãozinha aqui, duas questõezinhas olímpicas na primeira quarta militar, ok? Vamos lá, diz o seguinte, encontre a quantidade de números racionais distintos, maiores que 0 e menores que 1, sendo representados na forma P sobre Q, com P e Q pertencente ao grupo de números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Então vamos lá, gente. Ele está falando aqui, encontre a quantidade de números racionais, né? Toda vez que a gente fala a palavra racional, a mensagem que tem que vir à nossa cabeça é a palavra fração. Racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Tá? Então, ele quer que eu monte números racionais aqui. Só que tem um detalhe, não é qualquer fração que ele quer. Ele deu aqui as características da fração. Ele quer que a fração represente um número maior do que 0 e, ao mesmo tempo, menor do que 1. Quer dizer, um número entre 0 e 1. Para que uma fração resulte em um número entre 0 e 1, qual é a condição? O numerador tem que ser menor que o denominador. Porque se o numerador for maior que o denominador, vai dar mais do que 1 o resultado. Percebe? E ele não quer isso. Ele quer que os números sejam entre 0 e 1. Beleza, gente? Entre 0 e 1. Então, eu já tenho que começar a montar minhas possibilidades de fração aí pensando nisso. O numerador tem que ser sempre maior, não pode ser nem igual, porque igual vai dar 1. Né? 3 dividido por 3, 1. Não pode. Tem que ser menor do que 1. Ok? Então, numerador menor que denominador. Então, ele fala ali dessa condição, que tem que ser maior que 0 e menor que 1, que eu represente na forma de P sobre Q, que é a fração, onde o P e o Q pertencem a esse conjunto aqui de números que vão do 1 até o 6, né? Os inteiros aqui do 1 ao 6. Beleza? Então, o que eu vou fazer para organizar a minha questão? Eu vou construir uma tabelinha bonitinha aqui na nossa tela, com coluna do P e coluna do Q. Eu vou usar como referência o P. Veja que o P, ele pode ser qualquer, que é o numerador da minha fração, ele pode ser qualquer um daqueles números ali. Ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5. O P não pode ser 6. Por que o P não pode ser 6, professor? Porque se o numerador da minha fração for 6, ela vai resultar em uma fração maior do que 1. O numerador vai ser maior do que o denominador. Não pode ser 6 sobre 1, nem 6 sobre 2, nem 6 sobre 3, sobre 4, sobre 5, né? Porque todos vão dar valores maiores do que 1. E também não pode ser o 6 sobre 6, que vai dar 1. Ele quer que o número seja menor do que 1. Então, o P, que é o numerador, só pode variar de 1 a 5. Ok. Se o numerador for de 1 a 5, quanto que pode ser o denominador? Vamos pensar em cada caso aqui, né? Vamos colocar aqui embaixo o P sobre Q, né? Já vamos colocar nessa fraçãozinha aqui, tá? Se o P for 1, o Q pode ser 2, que aí vai gerar como resultado aquela fração ali, ó, 1/2. Então pode ser que o P seja 1 e o Q seja 2, a fração que vai ser gerada é 1/2, que é uma fração entre 0 e 1. Essa pode. O P sendo 1, o Q pode ser 3 também, porque vai gerar que fração? P sobre Q vai gerar 1 sobre 3, 1/3. O P sendo 1, o Q pode ser 4, que vai gerar a fração 1/4. O Q pode ser 5, que vai gerar a fração 1/5. E o Q, esse sim, pode ser 6, porque vai gerar que fração? 1/6. Então, com o numerador 1, eu não tenho mais nenhuma possibilidade. Eu só posso fazer 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6. Pode fazer 1 sobre 1? Não, porque 1 sobre 1 dá 1. E ele quer que seja menor do que 1. Como eu falei, o numerador tem que ser menor que o denominador. Essa é a ideia. Então, eu tenho 5 possibilidades ali, né? De frações com numerador 1. Agora vamos para a segunda linha da nossa tabela, que são as frações com numerador 2, né? O Pzinho vale 2. O Pzinho vale 2, o Q não pode ser 1, porque vai dar 2 sobre 1, vai dar 2, ele não quer isso. O P sendo 2, o Q também não pode ser 2, que vai dar 2 sobre 2, que é 1. Ele tem que ser menor do que 1. O denominador tem que ser
maior que o numerador. Então, com P2, eu só tenho a possibilidade do Q ser 3. Que fração que vai ser gerada? 2/3. O Q pode ser 4, que vai gerar a fração 2/4. O Q pode ser 5, que vai gerar a fração 2/5. O Q pode ser 6, que vai gerar a fração 2/6. Então, com o numerador 2, eu só tenho 4 possibilidades. Beleza? Vamos raciocinar, está quase acabando. Agora, o numerador sendo 3, o denominador não pode ser nem 1, nem 2, nem 3, porque vai estar fora da condição que ele está querendo ali. Tá? Então, com o numerador 3, o denominador só pode ser 4, gerando a fração 3/4. Essa sim pode, tá vendo? O numerador menor que o denominador. O Q pode ser 5, gerando a fração 3/5. E o Q pode ser 6, gerando a fração 3/6. Então, eu estou montando aqui manualmente todas as possibilidades, mas você já percebeu que está acontecendo um padrão, né? No primeiro eu tenho 5 possibilidades, no outro eu tenho 4, no outro eu tenho 3, no próximo vai ter 2 e no último só vai ter 1. A gente já identificou um padrão acontecendo ali de lógica, né? Então, com o numerador sendo 4, o denominador só pode ser 5, gerando a fração 4/5, ou 6, gerando a fração 4/6. E aí, por fim, se o numerador da minha fração for 5, o denominador só pode ser 6, gerando uma única fração com o numerador 5, que é a fração 5/6. Então, exatamente o que ele pergunta. O que ele pergunta ali? Ele quer a quantidade de frações que podem ser geradas, né, com numerador e denominador, onde o P e o Q pertencem a esse conjunto. Só que a condição é: o resultado dessa fração tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Isto é, eu determinei que o numerador seja menor que o denominador. Só que agora, galera, se você não se ligar, você cai numa pegadinha. Porque se a gente contar a quantidade de frações que a gente montou, deixa eu contar ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós conseguimos montar 15 fraçõezinhas aqui embaixo. E 15 está lá na letra E. Percebeu? Se você marcar 15, você erra a questão. Por que você erra a questão? Porque olha lá em cima, ele quer a quantidade de números racionais distintos. Números racionais diferentes. Não podem ter frações iguais. E aqui embaixo, a gente tem algumas frações que são iguais. Então essa era a pegadinha dessa questãozinha da Índia, né? Ele quer só as que são distintas. Veja que, por exemplo, um meio tem uma outra fração aqui que equivale a um meio, que é a fração 2/4. 2/4 e 1/2 são frações equivalentes. Elas geram o mesmo resultado, que é 0,5. É um número entre 0 e 1, sim, mas é igual. Eu não posso contar duas vezes o mesmo número. Ele quer números racionais diferentes. Então eu tenho que olhar para ali e verificar quais são as frações que têm o mesmo resultado. Além do 2/4, tem uma outra fração que equivale a 1/2, que é o 3/6. Se você dividir por 3 em cima e embaixo, vai dar 1/2, percebeu? Então essas três frações aqui que estão em azulzinho, elas são equivalentes. Tem mais, professor? Tem. Olha para 1/3, né? A proporção de 1 para 3. Aqui, ó, o 2/6 também dá 1/3. Se ligou? Né? Se você dividir por 2 em cima e embaixo, dá 1/3. Tem mais alguma outra dessa, né, que equivale ao 2/6? Não. Ok? Tranquilo? Agora, vamos para a próxima aqui, que é o 2/3. Ó. O 2/3 também tem uma fração equivalente, né, que é essa aqui embaixo, ó, o 4/6. Percebeu? Se você dividir por 2 em cima e embaixo, vai dar 2/3. E aí sim, agora que eu já vi que tem algumas frações iguais que eu não posso contar duas vezes, agora nós vamos contar quantas frações distintas temos. Vamos contar juntos? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lá embaixo 7, 8. Mais qual? A verdinha 9, a vermelhinha 10 e a azulzinha 11. Essas de cores ali eu só estou contando uma vez. Então, na verdade, frações distintas, nós não temos 15. Nós temos 11 frações distintas. E aí, amiguinho, bora marcar? O nosso gabarito está ali na letra
Alfa, galera. Muito bom, Leonardo. E não na letra eco. Então fica ligado, gente. Questãozinha super tranquila, né? Da Índia. Mas, se você não ficar atento, você erra a questão de bobeira. E aqui na Quarta Militar, a gente tá aqui para te alertar com relação a essas pegadinhas. Então, essa live vai rolar aí, não só até a prova de Epicária e Naval, mas a gente vai até dezembro com a temporada 2023, com um monte de live, um monte de questão legal, ok? Continuem assistindo aí as lives no nosso canal, galera!